tarde. Uma montanha aí. Obrigado, Xavier. Não, não precisa. Agradeço. Eu vou uma. Obrigado, Xavier. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? Agradecer a presença de todos os filatelistas, colecionadores aqui da SPP, de outras cidades. Agradecer a presença da minha família também, da minha esposa, da minha mãe e do meu irmão, que estão aqui prestigiando. E falar desse tema, né, que para mim, particularmente, é um tema bastante importante, é um tema bastante de uma grande relevância para mim, especialmente desde 2015 para cá, né, onde eu iniciei, vamos dizer assim, toda o meu esforço, a minha concentração dentro dessa temática, né, que é a temática religiosa, e dentro da religiosa, o tema da Santíssima Virgem Maria, né, que até por devoção minha, por fé e por formação católica, é uma coisa que eu acabei juntando, né, toda essa formação, né, dentro do conhecimento filatélico e da vontade de explorar e mostrar um pouquinho mais, né, do que é Maria, do que é a Virgem Maria, do que é a Nossa Senhora, né, para cristãos católicos e ortodoxos, que a gente vai ver um pouquinho aqui que eu trouxe. Mas a importância e o orgulho de estar mostrando tudo isso para vocês, né? Então é um prazer poder estar aqui, né? Agradeço a diretoria da SPP de disponibilizar esse momento de estar aqui junto com vocês, né? De falar um pouquinho com relação a toda essa temática. Agradeço a Sofia, a Sociedade Filatélica de Americana também, que vem nos apoiando ao longo desses anos de chegar nesse resultado todo aqui. E a coleção é um exemplo de toda essa temática, né? A temática não se prende só a essa coleção, obviamente, né? A temática mariana ela é muito, muito, muito maior do que tudo isso. Isso é um pequenino exemplo, é um grãozinho de areia do exemplo do quanto a Virgem Maria é retratada, é explorada e é cultuada dentro também da filatelia, tá? Então eu elaborei aqui uma pequena apresentação para vocês, nosso entendimento, né? Eu acho que fique à vontade, por favor, para fazer perguntas, observações, sugestões e análises. Eu acho que isso aqui é um diálogo junto, que a gente vai fazer um bate-papo, né? Pessoal da internet também, por favor, fique à vontade, quem estiver assistindo, né? Agradeço desde já também a participação de todos, tá bom?
Para a gente iniciar, né, eu queria só contextualizar primeiro quem é Maria, né? Quem é Maria Santíssima, que a gente tanto fala. Nem todos são católicos, nem todos são cristãos e nem todos são da mesma fé. Então acho que é importante a gente falar um pouco da pessoa de Maria, né? Quem é essa mulher tão importante na história do cristianismo, né? E por que não da humanidade como um todo? Maria foi uma mulher que viveu aí na Galileia, uma mulher muito simples que viveu na Galileia na época ali do início do cristianismo, né, entre o século I antes de Cristo e I depois de Cristo, né? Não se sabe exatamente o período que ela viveu, mas obviamente todo o relato dos evangelhos e da bíblicos, né, e históricos mostram esse período. Ela é chamada tanto por cristãos católicos quanto ortodoxos, né, pelo título aí de Virgem Maria e de Nossa Senhora, até pela questão da concepção de Jesus, tá? E um ponto bastante importante, que ela é identificada não só também por cristãos, mas inclusive por judeus e por muçulmanos, né? Identificada inclusive no Novo Testamento e no Alcorão como sendo a mãe de Jesus através da intervenção divina, né? Por isso o título de Imaculada. Né? Ela não foi tocada e não tem a mancha original do pecado, e por isso o título aí de realmente, né, de Virgem Maria, de Imaculada, como a gente vai ver, tá? Além disso, né, quando a gente olha especificamente a fé católica, né, a fé ortodoxa, elas trazem coisas interessantes para a gente, né? Ela foi preservada por Deus desde o momento da sua concepção da mancha do pecado original. Por isso ela recebe o título de Imaculada, né? Quando a gente ouve muito o título da Imaculada Conceição de Maria, né? E tudo isso mostra, tem um significado muito grande dentro da história bíblico, litúrgica e religiosa, né, que mostra toda esse embasamento e essa importância que Maria tem em todo o projeto do cristianismo, tá? Uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, né, e que realmente foi escolhida por Deus para ser a portadora, né, a geradora do Filho de Deus, né, entre nós, entre todos nós no planeta Terra, né? E esse privilégio extraordinário de introduzir no mundo a encarnação do Verbo divino, que até então era trazido no Antigo Testamento, né, era só a palavra de Deus, e a encarnação desse Verbo divino através aí da pessoa de Jesus Cristo. E é venerada até hoje, né, desde aí do início do cristianismo até nos tempos atuais no mundo inteiro, em praticamente 99,9% dos países, Maria é venerada, né? E não adorada como muitos às vezes confundem, né? Quem é adorado é Jesus Cristo e a Santíssima Trindade, mas Maria ela é venerada, né? Até pela importância que ela tem, né, no contexto histórico, e ela é venerada na atualidade por vários países, povos, diferentes raças, diferentes tipos de cultura, e isso traz a figura de Maria num papel muito importante dentro desse contexto histórico, bíblico e social também, por que não dizer, dentro da história da humanidade, né? E a filatelia, quando a gente traz tudo isso, né, para a história do mundo, do universo postal, das correspondências, da troca de mensagem, até a era filatélica agora, desde 1840 para frente, e também olhando um pouco antes de toda essa história, a gente vê que Maria ela é trazida nos documentos postais já desde muito antigamente, desde praticamente aí do século I, né, onde começou a surgir denominações de locais, de algumas devoções específicas da Virgem Santíssima, né, já eram conhecidas postalmente dentro desse contexto, né? Aqui a gente viu alguns exemplos até relativamente recentes, né, se a gente comparar com a história do cristianismo, alguns exemplos aqui do século XVI, 17, 18, 19, já vem da história pré-filatélica, né, não só em correspondências, mas em documentos postais de conhecimento de postagem de mercadorias, etc, etc. Mas a imagem de Maria, né, da Virgem Santíssima, o título de Maria, ou de Santa Maria, ou de Santíssima, ele já vem aí de uma data bem antiga. A gente encontra documentos aí pré-filatélicos de 1500, de 1400, né? De uma época aí bem, já que demonstra aí uma antiguidade bem grande dentro de documentos postais, tá? Então aqui a gente vê dois exemplos, né? Uma carta aqui de 1777. Esses quatro aqui estão na coleção, depois a gente vai falar um pouquinho dela, mas mostra aqui o Porto de Santa Maria, onde hoje é Cádiz, na Espanha, né?
Então o Porto de Santa Maria ele recebe esse nome em devoção à Virgem Santíssima, né? E já vem lá de longa data. Essa é uma carta de 1777. Esse é um carimbo de Loreto, né, do ano aí de 1857. Loreto também é um importante santuário hoje, onde se venera a Virgem Maria, e tem uma história bastante interessante. Depois, quem tiver interesse pode olhar um pouquinho na coleção. E mostra um pouco também dessa importância de Maria no contexto histórico dentro da Europa como um todo, né? A Itália, obviamente, né, até por questões de ser ali o berço do Estado Papal, também tem uma história muito grande e muito material filatélico, né, mostrando a presença de Maria dentro de toda essa documentação histórica, né? Então aqui tem dois exemplos que também estão na coleção aqui, né? E aí em 1867 surgiu uma primeira controvérsia, né? Muitos atribuem o primeiro selo de Maria Santíssima, né, o primeiro selo com a imagem da Virgem Maria, sendo esse selo aqui das Ilhas Virgens de 1867, né? Por que a controvérsia? Porque, na verdade, essa aqui é a imagem da Virgem Maria, mas não foi propositalmente colocada ali. Na verdade, foi um erro, um engano, né? Essa aqui é a imagem, deveria ser a imagem de Santa Úrsula. Está um pouquinho ruim de ver aqui. Podemos apagar aqui? Acho que foi melhor para vocês verem lá, né? Melhora? Ali tem a imagem, quando fizeram o selo, né, e quando o selo foi descoberto, aliás, desculpa, quando as Ilhas Virgens foram descobertas, elas foram batizadas de Santa Úrsula e as Mil Virgens, né, pelos descobridores. Então a ideia, vamos criar um selo, né, lá no ano de 1877, que retratasse a Santa Úrsula, né, em homenagem à criação e ao descobrimento das ilhas. E aí, como ninguém na época tinha a imagem da Santa Úrsula, foram lá encomendar lá com o gravador e ele encontrou uma imagem de Virgem Maria, que era mais ou menos parecida com Santa Úrsula. E ele resolveu ali dar uma enganada e colocar essa imagem lá, mas na verdade esse selo não é da Virgem Maria, é da Santa Úrsula, né? Em homenagem a todo esse contexto aqui. Na verdade, o primeiro selo mesmo com a imagem da Virgem Maria, da Madonna, né, que é chamada com o menino Jesus no colo, ele foi criado em 1920 no estado alemão, aí, antigo estado alemão da Bavária, né, da Baviera, onde realmente, né, se colocou a primeira imagem até então filatelicamente conhecida aí da Virgem Maria. São 4 selos, uma série. Depois foi emitido um quinto com uma sobrecarga já no Reich, né, que é o selo roxinho, se eu não me engano. Ele está entre esses dois aqui, com um valor facial diferente e também com uma sobrecarga em cima, né? Mas oficialmente esse aqui é o que consta realmente, né, como a primeira emissão. Aquele anterior, ele consta em alguns catálogos como sendo a Virgem Maria, mas em 90% dos casos vem lá a observação que tem todo esse contexto aí da confusão toda gerada em cima da imagem, tá? Depois da Bavária, em 1920, o segundo estado foi Liechtenstein, né, que alguns meses depois lançou essa série aqui, bem famosa, bem conhecida, né, com esses 3 selos. Eles foram emitidos denteados, depois sem a denteação, depois com a denteação, e tem algumas variações, né, alguns erros de impressão interessantes, algumas estão aqui na coleção, vocês podem observar depois, e tornou essa emissão aqui bastante rica filatelicamente, em termos de variedades e erros, né, filatélicos, que acaba tornando uma emissão bastante famosa aí de Liechtenstein. Uma particularidade de Liechtenstein é um estado, talvez a maior nação hoje, o Principado de Liechtenstein, né, talvez a maior nação hoje, com o maior número de católicos, né, devotos à Virgem Maria. Quase que 100% da população, não é uma população grande, obviamente, mas quase 100% tem essa devoção especial à Virgem Maria. Tem toda uma história, né? Foi um dos únicos povos não atacados na Segunda Guerra Mundial, segundo a tradição, devido a essa devoção e essa proteção mariana dentro de todo o conflito lá, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra, né? Um ano depois, a Hungria lançou essa série, que também bem conhecida, né, com a imagem da patrona Hungria, né, que é a patrona da Hungria, sendo Maria, né, também com a imagem da Madonna, né, a Madonna com o menino Jesus no colo. Foi uma série bastante importante, muito circulada e muito material encontrado em cartas circuladas. Em 1925, Sarra emitiu esses 2 selos aqui, 2 selos bem, não com grande raridade,
nível de raridade, mas um certo nível de raridade, porque eles são bem difíceis de encontrar hoje e com preço até um pouco aí diferenciado no mercado, né? Ele mostra a imagem da Pietà. A Pietà é Maria, né? Nossa Senhora com Jesus no colo, morto, com o corpo de Jesus já morto no colo, né? Por isso a expressão Pietà, né? Vem de piedade, né? De estar vendo ali o filho morto. São 2 selos, um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? Então essa emissão é bem interessante também. Inclusive nós temos até uma carta circulada aqui que mostra esse selo aqui. Em 1926, a Hungria voltou a emitir 3 novos selos, uma série, né, tamanha devoção que o povo húngaro tem com a Virgem Maria, mostrando novamente também, né, essa devoção através aí dessa emissão filatélica, em 1926. E depois a 6ª emissão foi esse curioso selo aqui, né, ele está bem discreto, né, depois a gente pode ver, ele está aqui também na coleção, mas ele tem uma pequena imagem aqui de Maria coroada, né, como rainha do universo, e com o menino Jesus no colo. É um selo que compõe uma série de 4 selos do Pro Juventude da Holanda, de 1927, e que também traz essa imagem de Maria Santíssima, né? Depois, aí, já entrando na década de 1930, aí a emissão começou a se tornar muito, muito difundida mundo afora, né? É até difícil a gente contabilizar isso, tá? Mas muitas foram as emissões e acabou tendo aí, hoje a gente sabe o quanto Nossa Senhora, né, o menino Jesus e toda a história do cristianismo é contada através dos selos, tamanhos são o número das emissões filatélicas como um todo, tá? Natal, né, a natividade de Jesus é um ponto específico da história da vida da Virgem Maria, e hoje são dezenas de milhares de emissões filatélicas trazendo a natividade, mas o primeiro foi esse selo aqui, né, de 1936, da Estônia, que mostra a cena do nascimento, né? Aqui dá para a gente ver um pouquinho ampliado, né? Jesus ali, bebezinho ainda, nascendo na manjedoura, sendo adorado por um anjo ali do lado e com Maria também fazendo a adoração ao Cristo que acaba de nascer ali, né? Então foi a primeira emissão filatélica que tem a imagem de Maria e que retrata a cena da natividade do menino Jesus, o selo da Estônia, né? Que também está aqui na coleção, ok? E o primeiro selo brasileiro, né, que trouxe a imagem de Maria, tá? Não poderia deixar de ter outra controvérsia, né? O Brasil sempre aí acaba tendo algumas questões aí que deixam a gente na dúvida, né? E muitos atribuem esse selo aqui de 1950, né, como sendo a primeira emissão que traz a imagem, né, a figura de Maria Santíssima. E na verdade não é, né? Esse selo aqui, ele comemora o centenário da chegada das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo ao Brasil. Na verdade, é uma imagem de uma missionária, né, de São Vicente de Paulo, né, que traz ali uma estatueta nas mãos, mas não é a Virgem Maria, né? Então, alguns boletins, alguma literatura, algum material traz isso como sendo Virgem Maria, mas não é. A primeira emissão do Brasil ela veio alguns anos depois, em 1954, essa emissão aí com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é recém aí proclamada padroeira do Brasil, né? E ela acabou sendo figurada aí, essa imagem de Aparecida, no primeiro selo brasileiro de 54, que também comemora o ano mariano no Brasil, né? Foi uma emissão de 2 selos, esse aqui foi o primeiro, em 6 de setembro de 54. Em 8 de setembro, 2 dias depois, o Brasil emitiu o segundo selo. Também com a imagem de Maria, mas sobre outro título, da Imaculada Conceição, né? Que é essa imagem aqui, que Maria não está com Jesus no colo, mas ela é mostrada com a lua aqui sobre os pés, né? Dá para a gente ver aqui o planeta aqui, a lua, e com a coroa, a diadema de 12 estrelas, né? Essa é a representação típica da Imaculada Conceição, né? Do título, um dos dezenas de títulos aí que Maria recebe. A abrangência das peças filatélicas hoje no tema mariano é muito, muito, muito grande, né? Eu diria que talvez um dos grandes temas hoje que a gente pode explorar na filatelia. E praticamente todos os tipos de peças a gente acaba encontrando hoje. Muitos deles a gente pode ver na coleção, né? Na Bendita Sois Vós, que é essa coleção que a gente vai falar um pouquinho. Mas hoje quase todo tipo de peça a gente encontra. Selos, blocos, né? Provas, tá? Aqui entra
prova de artista, prova de cunho, prova de cor, tem algum material bem interessante com relação a isso aqui. Alguns ensaios, né, de material não emitido, né? Alguns países acabam tendo algumas peças bastante interessantes. Tem alguns aqui também que a gente pode ver. São poucos os ensaios, mas existem também, tá? Material pré-filatélico, a gente já falou no começo, mas tem muita coisa muito rica, né? Um material muito rico de pesquisa, inclusive, até para conhecer localidades diferentes, devoções diferentes, que traz esse material também da Virgem Maria. Cartas circuladas, envelopes, sobrecartas, tem muita coisa. FDC circulados, né? Principalmente aqui do Vaticano, né? Tem um material bem grande, não só FDC, né? Que não é uma peça circulada, mas muitos FDCs circulados, inclusive registrados, né, que trazem um material interessante. Inteiros postais de toda a papelaria postal, Vimeios e airgraphs, né, tem muito material de correspondência de guerra, correio militar da Grécia, tá, tem muita coisa lá interessante, com o tema mariano também. Carimbos postais, carimbos comemorativos, né, as variedades são muitas e bastante, algumas bem interessantes. E algumas muito raras e muito bem valorizados no mercado. A gente vai ver talvez o maior ícone hoje da filatelia mariana, que é a maior raridade filatélica, né? Vou falar um pouquinho. Franquias mecânicas, tem um material bem interessante que mostra inclusive cenas, né, de passagens do Novo Testamento que mostram aí essa interação de Maria dentro da história do cristianismo. Aerogramas com uma ênfase específica aqui aos aerogramas do Vaticano e de Portugal. Tem muito material bem interessante aí dos aerogramas. Os telegramas aqui com uma ênfase especial também a Brasil e Portugal. Tem material muito bonito, muito ricamente ilustrado, né, dos telegramas aí. E documentos postais em geral, conhecimentos, né, e por aí vai. Tá? Então tem muito material disponível no mercado. Obviamente que as raridades são mais difíceis de encontrar, mas elas existem e vale muito a pena, né, pesquisar e entender um pouquinho. Tem algumas muito interessantes aqui depois, que eu convido vocês a dar uma olhadinha depois, né? Mas basicamente aqui a gente engloba tudo, né? Todas as peças aí possíveis que a gente tem dentro da filatelia temática, né? E eu trouxe aqui alguns poucos exemplos, mas exemplos bem interessantes de raridades filatélicas, né? E eu diria que hoje talvez a maior raridade dentro do tema de Maria Santíssima é essa peça aqui. Muitos de vocês talvez conheçam, né? A famosa Madonna Invertida, né? É um selo da Hungria, faz parte daquela série de 1921, né? É o de 5.000 corona, é esse selo aqui, o verdinho, né? Ele tem essa parte central dele aqui, que na verdade houve um erro, né? Na hora de estampar, ele foi estampado invertido, né? A chapinha ela foi colocada de ponta cabeça e ele acabou saindo com o centro invertido. Estima-se, né, reza a lenda que foi emitida uma folha, né, com essa estampa irregular, tá? Então por isso ele é obviamente muito valorizado no mercado hoje. Um selo desse hoje no mercado, quando a gente encontra aí na faixa de 12 a 15 mil euros, né? Então é uma peça considerável. Infelizmente eu ainda não tenho ela, né? Mas a gente fica sempre aí olhando, de vez em quando aparece alguma, né? Oi? É. Fica a dica de presente aí, tá? Mas é uma peça bem interessante. Eu acho que é o maior ícone hoje em termos de raridade filatélica do tema de Maria, é essa peça aqui. E ela num material circulado, até onde se sabe, não se conhece uma peça inteira circulada com esse selo. A única peça que se conhece, que se tem conhecimento, ele chegou a ser comercializado a última vez, está provavelmente na mão de um colecionador, mas ele foi arrematado por 38 mil euros, né, esse fragmentozinho aqui. Tá? E provavelmente deve estar na Europa também. Né? É o que se conhece hoje dentro das maiores das raridades aí da temática mariana. Né? Tem algumas outras, né? Esse bloco aqui é o bloco de Liechtenstein. É um bloco com uma certa raridade, não muito grande, nós temos ele aqui, mas é um bloco de 1941, muito bonito por sinal, né? Então ele tem aí a sua raridade em si, mas a grande raridade hoje, quando a gente fala da Madonna von Duke, né? Que é a imagem retratada aqui de Liechtenstein, é ela numa peça circulada, né? Existem pouquíssimas no mundo hoje. Hoje esse é um exemplo dela aqui, né? Que tem aqui. Então a gente
sabe também do valor que talvez tenha essa peça. Eu também não faço ideia de quanto seja, mas é um valor bem considerável e dificílima de ser encontrada e, obviamente, de ser colocada aí numa coleção desse nível aqui também, para a gente figurar aí dentro de uma coleção também, né? E tem aqui, eu trouxe mais 3 exemplos, né? Tem muitas e muitas raridades. Esses aqui são 3 exemplos que eu acho bem emblemáticos a gente citar. Tem um do Brasil, né? Que é essa variedade. Foram feitas 6 folhas somente com essa... Foram produzidas, né, 6 folhas com esse erro aqui. A falta da cor amarela e azul, né? Só tem o preto e o vermelho. Então ficou acabando gerando esse selo aqui, essa variedade. Nós temos ele aqui também, tá? Vocês podem observar depois. É a cena da adoração do nascimento de Jesus. É a adoração dos reis magos e dos pastores, né? Na cena da natividade. Com Maria ali junto do filho, né? Recém-nascido. E os pastores adorando, né? Isso faz parte de um mosaico de azulejos de uma igreja aqui no Brasil. A segunda delas é um selo que foi emitido, uma série, na verdade, né, que foi emitida, uma série filatélica do monastério de Orval, na Bélgica. O último selo da série, que é esse aqui, esse maior azulzinho aqui, traz a cena da Madonna, né, da Virgem Maria, com as roupas típicas da época de 1933 da Bélgica. E é uma série que foi emitida para reverter fundos para a reforma do monastério de Orval, na Bélgica, né? Então é um selo. A série em si ela não é tão valorizada, não é tão rara no mercado, mas esse último selo é muito raro, ele é muito valorizado e tem um valor também bem interessante aí no mercado, né? E por último, esse bloco da ocupação soviética de Pleskal, né, ocupação alemã na Segunda Guerra, de 1941. Em 1942 teve uma outra emissão dele com a cruz vermelha aqui em cima, que também tem a sua raridade, tá? Nós temos ele aqui também. Mas esse ainda é mais raro que o segundo, tá? O que não tem a cruz vermelha e que não é denteado, né? O segundo ele tem a cruz vermelha e é denteado. Então esse aqui também é um bloco bem raro. Obviamente que para adquirir ele hoje tem muitas falsificações no mercado. Hoje a gente tem que procurar sempre ter atenção com relação à certificação da peça, né? Então essas são 3 bem interessantes aí que eu queria também compartilhar com vocês, tá? E aí falar um pouquinho da coleção, né? Eu acho que a coleção, ela por si só, ela ilustra muito bem tudo que a gente colocou aqui até então, né? É uma coleção que estreou agora na Brapex 2019. É uma coleção que tem muito empenho, muita dedicação em cima de tudo que foi feito aqui, né? Obviamente tem muito tempo investido nisso, desde lá de 2015, né? Quando a gente começou. Ela era uma coleção de 3 quadros que eu acabei, ainda quando eu não entendia, eu não conhecia muito, mas hoje eu posso dizer que realmente é uma coleção. Ela foi premiada aí com a medalha de vermelho agora na Brapex. Então elas são 5 quadros, né? Uma coleção bem interessante. Ela mostra, eu diria que eu tentei abranger toda a história realmente, né? Da vida da Virgem Maria, desde o momento do nascimento dela, da importância que ela tem no contexto histórico, né, como pessoa e como sociedade em si. Depois fala um pouco da missão dela que foi proposta pelo anjo, né, pelo arcanjo, dela ser a portadora ali do verbo divino que é Jesus. Depois fala um pouco da infância de Jesus, da Sagrada Família. Ela vem caminhando ao longo do tempo e mostra cenas já dela como primeira seguidora, né? Eu tracei até aqui um gráfico, né? Do primeiro até mais ou menos aqui o início do segundo quadro é o papel de Maria como pessoa e como mãe, né, no contexto histórico, e como mãe também de Jesus. A partir aí do segundo quadro até mais ou menos aqui, até a metade do terceiro quadro, a gente está falando no papel de Maria como discípula, né, como a primeira seguidora de Cristo, né? Por isso que ela também é considerada mãe da igreja, porque ela, junto com os 12 apóstolos, né, foi quem ajudou a consolidar realmente a igreja de Cristo, né, dentro do projeto divino aí, né? E do terceiro até o último quadro, né, que é até o quinto quadro, é todo o papel dela como intercessora, né? Por que intercessora? Dentro dos títulos que ela tem, né? E aí nos títulos tem alguns pontos importantes, que os títulos são atribuídos muitas vezes à localidade, né, onde surgiu a tradição ou a crença mariana, muitas vezes relacionados à devoção
ao tipo de devoção, ao tipo de proteção, né, que os fiéis buscam junto a Maria, mas está bem estruturada aí a partir do terceiro até o quinto quadro, tá? Então ele completa aqui. E aqui a gente vê muitos títulos, né? Tem os famosos, os mais devocionais, né? Que é a Nossa Senhora de Fátima, Perpétuo Socorro, depois a gente passa aí por Nossa Senhora Aparecida, Salete, Lourdes, né? Então tem muitos títulos aqui, são inúmeros, né? Dezenas. É impossível a gente montar uma coleção mostrando todos, né? São mais aí de 600 títulos ao todo, mas aqui a gente pode relacionar aqui talvez os 10 principais, né? Os 10 mais significativos e obviamente que tem o maior material, né? A maior quantidade de material filatélico disponível, né? Então a gente encerra aqui até esse último finalzinho aqui do quinto quadro e no final, né? Tem 2 páginas aqui que fala do papel de Maria, né? Como rainha, né? Como rainha do céu e da terra, né? Mostra esse coroamento de Maria realmente como sendo rainha, né? De toda a humanidade, de todo o planeta e de toda a divindade aí dentro desse projeto da história cristã, né? Tem algumas peças bem interessantes aqui também e que dão esse desfecho realmente aí dentro do projeto, desde lá da concepção de Maria, da infância, da anunciação, né? Até o final da história cristã, que na verdade não é um final, né? É uma continuidade dentro de toda a crença que o cristianismo tem hoje dentro da nossa sociedade, todo o contexto histórico e religioso. Ok? É isso. Eu queria abrir para comentários finais, né? Perguntas, dúvidas. Está todo mundo quietinho, né? Um de cada vez, tá? Por favor, sem tumulto. O que é, Jacob? Desculpa, pode falar. Aparecida, ela está aqui, ó. Ela começa exatamente aqui no quinto quadro, tá? Nessa página. São três páginas, tá? De Aparecida, né? Obviamente que tem muito mais material que isso, material recente, né? Mas eu procuro aqui, obviamente, trazer alguns materiais com um peso filatélico um pouco maior. Então tem inteiro postal, tem algumas variedades, mas que mostra realmente, né, a história de Aparecida como padroeira do Brasil. Do Brasil. É um dos títulos que ela recebe. É um dos títulos que ela recebe. Isso. É um dos títulos. É um dos títulos que ela recebe. Né? Na verdade, no... Uhum. Isso. Uhum. Sim, claro que tem. Claro que tudo a ver. A imagem da Imaculada Conceição, né? Quando a gente olha essa imagem aqui de Aparecida sem o manto, se você tirar o manto de Aparecida, ela é a imagem da Imaculada Conceição. É a imagem que foi encontrada pelos pescadores, né? Que depois juntaram e teve toda a história dos milagres, tudo. Mas é um dos títulos que ela recebe em função da devoção. Tá? Sim. Tem. Sem dúvida. Fátima, Loreto. Aham. Isso devido à tradição dos povos locais. Por exemplo, né, se a gente falar Salete, Nossa Senhora de Salete, é cultuada na França, numa região lá da França. Por quê? Houve toda uma história do aparecimento da Virgem, alguns pastores, etc, etc. Então, naquele local, ela é cultuada como a Virgem de Salete. É um dos títulos e das devoções que ela tem naquele local. Se a gente viajar, por exemplo, para o México, né, Nossa Senhora de Guadalupe, existe uma outra história de um outro aparecimento a uma mãe com uma criança que entrou na igreja, teve visão. Então, quer dizer, aquilo se adapta à cultura, né, e à crença que aquele povo tem naquele momento histórico específico e se dá o nome do título dela. Mas todas são Maria. Todas são a mesma pessoa física e evangélica da bíblica, que é Maria Santíssima. Czestochowa, tem aqui. Czestochowa é um outro exemplo, né? Czestochowa é uma das imagens negras da Virgem Maria, porque ela é uma imagem escurecida, né? E ela também tem a veneração específica daquela região da Polônia, né? Mas também é a cultuação da Virgem Maria através do título de Czestochowa.
Não. Não, nesse caso é a cor da imagem. É a cor da imagem. Não tem nada a ver com a raça, com a questão da etnia. Não. Não tem nada a ver. É diferente, por exemplo, em alguns países da África, onde a personificação da imagem ela é negra, porque deles cultuam ela como se ela fosse negra também. Mas não se sabe se ela era negra, se era branca, parda, enfim, né? Mas independentemente disso, tem a questão da imagem, né? Uhum. Isso, exatamente. Uhum. Sim. Aham. Quem produziu a peça, né? Aham. Por causa do tempo e da pigmentação do barro e da água do rio, ela foi adquirindo essa coloração escura aí. Normalmente, grande parte dos países, principalmente Europa, América Latina, a Europa e a América Latina todos têm. Inclusive países que não são predominantemente católicos, como Inglaterra e Alemanha, por exemplo, né? Mas todos têm. Se você pegar, por exemplo, Inglaterra, você vê lá a Madonna na Catedral de Colônia, você tem Blies Castle na Alemanha, tem algumas peças interessantes aqui. Europa todos têm, América Latina todos têm. Grande parte dos países africanos, quase todos têm, só aqueles que têm uma predominância muito forte não católica. E Ásia, muitos países têm, inclusive China, Japão, tem algumas denominações específicas também de títulos marianos. Desculpa. Uhum. Aham. Sim, sim. Na verdade, assim, essa pergunta sua, Miguel, o fio condutor, a história do fio condutor, né? É, esse é Oi? Tá, só repetindo a pergunta do Miguel. Qual que é a dificuldade de se montar uma linha de raciocínio, né, o fio condutor, para se montar o plano de toda a coleção e se contar a história de Maria? Acho que essa pergunta é bem interessante. Primeiro, que se a gente for olhar em termos de peça filatélica, 80, 90% é fato, são peças novas, que não têm peso filatélico para se competir com elas. Então, é uma dificuldade encontrar peças de peso? Tá? Mas a forma com que eu procurei montar, né, é montar exatamente a vida de Maria, desde o projeto dela como sendo a Imaculada Conceição, né, dentro dos escritos evangélicos, mostrando ela fazendo parte do plano divino, né, desde o momento da anunciação que a gente vê aqui, que é o momento que ela tem o contato com o divino e ela aceita a missão de ser mãe de Jesus, né, e consequentemente mãe de Deus, dentro da crença do cristianismo, passando depois por episódios como a morte de Cristo, a paixão, né, que é o ponto alto da crença do catolicismo, paixão, morte e ressurreição de Cristo, e depois linkando com o quê? Com as tradições de Maria, porque não adianta eu parar também na vida dela como pessoa, né, na vida histórica dela, se eu não contar depois a devoção que existe de Maria no mundo. Então tem um capítulo aqui que chama a Devoção à Virgem, né? Então essa continuidade de mostrar ou como a sociedade venera a Virgem Maria é bastante importante para se dar continuidade na coleção, tá? Porque se você olhar, focar só o contexto histórico, você não consegue material suficiente. Você tem que expandir um pouco nos títulos e na devoção que ela tem ao longo da história. Pois não? Aham. Aparecida. Isso. 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 Tirando o selo, né? Mas o telegrama é fato. Você tem antes disso já a imagem, exatamente, da natividade. Exatamente, bem observado, tá? Se a gente olhar selo, é aquele lá. Mas em termos da imagem, né? Da visualização gráfica de peça filatélica, são os telegramas. 1942, sim. Ah, não, aí você volta para trás, volta bem antes. Inclusive no Brasil, tem uma peça aqui, ó, um inteiro postal. Ele é de não vou enxergar aqui agora, 1916, tá?
é o inteiro postal com o município de Conceição de Aparecida. É um município no interior de Minas Gerais que recebeu o nome, é um carimbo postal, Conceição de Aparecida, dentro do inteiro postal, que o nome do município é em devoção à Virgem Maria. Exatamente. Material filatélico, sim, ele é bem anterior. Mas falando do selo, é aquele primeiro lá. Imagem. É. Imagem. Isso. Como se a gente pegar, por exemplo, pré-filatélico de Mariana, você acha cartas pré-filatélicas de 1700, alguma coisa, né? Então tem material com a analogia à Virgem Maria. Agora com a imagem mesmo dela é essa questão aí, tá? Pois não. Aham. Sim. Sim, existe. Existe, tem uma literatura muito grande com isso, com relação a esse tema, tá? Ele é muito estudado dentro da arte, da iconografia de Maria. Inclusive tem um capítulo da coleção que chama Maria nas Artes. São algumas páginas dedicado à produção artística de conceber a imagem de Maria numa escultura, numa pintura, né, num ícone. Tem muita literatura com relação a isso, se pesquisar vai achar muita coisa. Eu, particularmente, tenho alguns livros que retratam isso e tem muita história, tem muito estudo em cima disso, né? Um exemplo, né? Se você pegar, por exemplo, a Virgem do Perpétuo Socorro, tá? Por que que essa imagem está desse jeito? Por que Jesus está no colo? Por que tem uma sandália caindo do pé dele? Por que que a mão dela está em tal lugar? Então, existe toda uma teoria litúrgica em cima desse estudo de por que a imagem é concebida dessa forma. Isso vale para todas, tá? Todas elas têm toda uma história, um estudo por trás disso daí, tá? Não é uma simples imagem largada sem um contexto, tá? O que mais, gente? Fose. Nessa temática, eu diria que são três os países que mais, não, quatro os países que mais emitem, tá, ao longo de toda a história, tá? É Portugal, eu diria que é o primeiro disparado. Eu diria que França e Itália estão em segundo lugar e Vaticano em terceiro ali, tá? É, e tem um que corre por fora que é a Espanha, que também tem muitas emissões de Espanha, principalmente a emissão mais antiga. Depois a Espanha deu uma parada um pouco, tem algumas peças bem interessantes e raras, né? Da Virgem del Pilar. Existe toda uma história. A primeira aparição da Virgem Maria em forma física, né, com pessoas que viram, foi no Pilar da Espanha. Tem uma emissão dessa daí, depois ela deu uma paradinha e agora recentemente voltou a emitir de novo. Então, nessa ordem, Portugal, França e Itália tem muito, mas num segundo plano, Vaticano e depois Espanha. Tá? Seria mais ou menos essa ordem aí. E tem muitos países também latino-americanos, né? Aí entra Bolívia, tem muita emissão, Colômbia tem muita emissão, o que mais? Equador tem emissões interessantes, tá? Mas seria mais ou menos essa ordem aí. Mas, gente, eu agradeço, eu queria só finalizar aqui falando essa frase aí, que é uma frase que uma vez eu li no catálogo enciclopédico do Peter Mayer e achei muito interessante e eu concordo com ele, tá? Eu me sinto muito dessa forma quando eu montei a minha coleção e ainda continuo trabalhando muito nela. Ela vai para Londres agora em 2020, se Deus quiser, né? Vai competir lá. E eu me sinto dessa forma, né? Eu fiz apenas um ramalhete de flores escolhidas. Nele nada existe de meu a não ser o laço que as prende, tá? Essa é uma frase de Montaigne que parafraseou a escritora Helena Blavatsky e que mostra muito, né, do meu sentimento como filatelista, de reunir todo esse material e mostrar um pouquinho da história mariana e da importância que essa mulher tem para toda a sociedade, principalmente para os cristãos do mundo geral. Tá bom? Obrigado, gente. A respeito de sua coleção e temos a satisfação de apresentar Opa, o nosso tradicional obrigado, senhor. certificado de participação Obrigado, e com os parabéns e obrigado. votos de sucesso com a coleção
Obrigado.